Olá, seja bem-vindo a mais um momento de leitura bíblica. Vamos fazer a leitura hoje do capítulo 14 do Evangelho de Lucas. E ainda dá tempo, se tu não te inscreveu nesse canal, te inscreve, ativa as notificações para receber as novidades a cada postagem. Curte esse vídeo e encaminha também para um amigo teu, para que ele também possa ser abençoado pela palavra de Deus, possa conhecer Jesus durante esse tempo da jornada de leitura que estamos fazendo. Vamos lá então, vou compartilhar a tela com o texto bíblico e vamos começar a leitura. Versículo 1. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Vamos dar uma parada nesse primeiro trecho. Acontece novamente, né? Jesus está num sábado diante de uma pessoa doente, e aqui acontece que ele está ainda na casa de um fariseu. Esse homem sofria, pelo que diz o texto bíblico aqui, de uma doença chamada hidropisia em grego, né? Chamava-se em grego. Não sei hoje o nome dessa doença, mas diz que o corpo dele é inchado, provavelmente com retenção de líquido. E Jesus, diante dessa situação, eles provavelmente colocaram a situação diante de Jesus para tentar Jesus, para testar Jesus, né? Os fariseus já procuravam ocasião para acusar Jesus de alguma coisa. Talvez se Jesus não curasse esse homem, eles o acusassem de ser indiferente ou de não ser misericordioso. E em curando esse homem, eles o acusariam de estar violando a lei por não respeitar o descanso do sábado. Algumas vezes já havia acontecido de Jesus curar pessoas no sábado, até na sinagoga, e os fariseus e os mestres da lei protestaram contra isso. Lemos isso inclusive no capítulo 13. E aqui novamente acontece, e Jesus então pergunta, antes de fazer o milagre, Jesus diz: olha, é permitido ou não curar no sábado? E eles ficaram em silêncio, não falaram nada, e Jesus curou esse homem. E depois Jesus ainda diz: olha, e se vocês têm um filho ou um boi e esse cai num poço, vocês não vão salvá-lo? Assim, da mesma maneira, né, Jesus curou esse homem num sábado, a oportunidade estava ali, e independente de ser sábado ou não, esse homem foi curado por Jesus. E aí diz o versículo 7, quando notou como os convidados enchiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Pode parecer aqui que Jesus está dando um ensino de boas maneiras, né, sobre como agir para ser reconhecido, mas não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando: olha, não pense de si além do que convém, não queira ser honrado pelos homens, porque você vai ser, talvez, em algum momento humilhado. Mas procure pensar de si dentro da realidade, né? Seja humilde e você será honrado pelos homens. Jesus não está dizendo aqui que nós devemos nos sentir menos, mas diz que também não devemos nos sentir mais. Devemos pensar de forma realista sobre si mesmo, ser humildes, né? E diz aqui que todo aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. Então disse Jesus ao que o tinha convidado, versículo 12: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der o banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir.
a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Mais uma vez, Jesus aqui fala então para o anfitrião e diz, olha, se você der um banquete ou um jantar, não convide amigos, irmãos, parentes, né, ou vizinhos ricos. Entenda, Jesus não está aqui falando que nós não devemos convidar nossos parentes, nossos amigos para um jantar. Não é esse o ensino de Jesus. A essência do ensino de Jesus está no ponto aqui que ele diz, olha, se você quer fazer algo, né, faça sem pedir retribuição, sem pensar em recompensa, faça isso de coração. E por isso que ele diz, se você der um banquete, convide pobres, aleijados e mancos e cegos. Por quê? Porque eles não terão como retribuir. Então, não espere retribuição. E fazendo isso, né, diz aqui Jesus, feliz será você porque eles não têm como retribuir. E a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Então, Jesus está falando aqui sobre a intenção do coração. Aquilo que está no seu coração, qual a sua intenção em fazer algo? Muitas vezes nós fazemos coisas pensando em receber algo em troca. Algum benefício próprio, algum favor, e nós não devemos agir assim, devemos ser despretensiosos nesse sentido, devemos fazer algo por liberalidade, por amor, né, de forma desprendida, e esperar que Deus nos recompense. A Bíblia diz, né, Jesus diz aqui, olha, sua recompensa virá na ressurreição dos justos, se você fizer isso a quem não tem como lhe retribuir. Feliz será você, diz Jesus para esse homem. Versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. Alguém aqui quis parecer entendido, né, e dizer uma frase de efeito. E Jesus usa esse gancho, né, essa oportunidade para fazer um ensino bem importante. Jesus respondeu, versículo 16, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Jesus está ensinando aqui algo muito importante. Jesus fala de um convite de um homem para um banquete, e ele convida pessoas do seu relacionamento, e essas pessoas, elas apresentam desculpas. E olha o nível das desculpas que eles apresentam. O primeiro diz, olha, eu acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Fica muito explícito que é uma desculpa porque alguém compraria uma propriedade sem ir vê-la? Naquele caso, talvez fosse uma grande área de terra. Segunda pessoa diz, acabei de comprar 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Também era como se fosse hoje comprar um implemento agrícola, né? Alguém compraria sem experimentar essas juntas de bois? Seria algo irresponsável. E ele diz isso. E o outro ainda diz, olha, eu acabei de me casar, por isso eu não posso ir. Como se isso fosse uma desculpa suficiente, fosse um fato suficientemente relevante para que ele não pudesse ir a um banquete. E o servo então volta, retorna, né, e fala ao seu senhor isso, e o seu senhor se ira. E diz, olha, então vá chamar outras pessoas, né? Chame pobres, aleijados, cegos, mancos, pessoas que naquele caso, naquela época, eram desprezados, né? Eram pessoas que eram vistas como de segunda categoria, eram pessoas que eram marginalizadas. E Jesus está ensinando aqui que aquelas pessoas que eram vistas como os outros, como não dignas do banquete, é que foram convidadas e foram chamadas para estar lá. Os outros, os convidados no início, eles acharam que talvez aquele banquete nem era tão importante e eles tinham suas razões para não ir. Tinham razões justificáveis, né, para não ir. E aqui o Senhor manda chamar então aqueles
marginalizados, aqueles não dignos. E eles são levados ao banquete, e ainda depois ele mais uma vez obriga essas pessoas a irem ao banquete para encher a casa. Qual é o ensino aqui? Muitas vezes, muitas pessoas acham que o convite do banquete do reino de Deus é algo que se pode deixar para um outro momento, posso apresentar uma desculpa. Olha, esse convite de Jesus, eu agora tenho outras coisas para fazer, eu tenho a minha carreira, eu tenho a minha empresa, eu tenho a minha família, eu tenho o meu trabalho, eu tenho as minhas coisas, eu tenho muito para fazer ainda, eu tenho viagens, eu tenho o meu lazer, eu tenho os meus prazeres, eu sou muito jovem, quero desfrutar a vida. E apresentam desculpas para o convite de Jesus. E aqui, talvez ainda outras pessoas achem que são boas demais, dizem, olha, eu já faço muitas coisas, eu tenho a minha religião, eu tenho minhas práticas, e esse banquete aí é uma coisa que eu não gostaria agora, né? Eu não vou aceitar o convite, eu vou dar uma desculpa. E Jesus chama aqui então, né, o Senhor da casa, que é aquele que chama outros vistos como não dignos, aqueles que são vistos como que não merecem estar lá. Jesus chama os pecadores ao arrependimento, Jesus chama os pecadores, aqueles que reconhecem que são pecadores e talvez se veem como não, de fato não dignos do banquete. Esses que Jesus chama para estar nas bodas do Cordeiro. E eles vão encher aquela casa. E fala aqui no final, eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Eles acharam que não era algo assim tão importante, tão relevante, que as suas prioridades eram maiores, eram mais relevantes do que o convite. Jesus diz, olha, nenhum deles provará o meu banquete. E Jesus continua dizendo aqui no versículo 25, uma grande multidão ia acompanhando Jesus e este se volta para ela e diz, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, suas irmãs, seus irmãos e até sua própria vida a mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa, se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Aqui Jesus diz, olha, fala o título colocado aqui, né, que não é do original do texto bíblico, assim como capítulos e versículos, né, essa divisão não é original do texto bíblico, mas diz aqui o preço do discipulado, é exatamente isso. Jesus vai falar assim, que para ser seu discípulo há uma implicação, há um preço, né, não é fácil. Jesus disse, se alguém vem, né, a mim e ama qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer algo está acima de mim, não pode ser meu discípulo. Diz que o discípulo deve carregar a sua cruz, né, e seguir a Jesus. E aí Jesus dá duas ilustrações aqui de uma pessoa que começou a construir uma torre, né, ele deve primeiro calcular o preço para ver se tem condições de completá-la, e fala que ele vai ser ridicularizado, né, se ele começar a construção e não terminar. E fala também sobre um rei que pretende enfrentar outro com menos homens, né? Com 10.000 homens contra um exército de 20.000. Se ele acha que não é possível, deve enviar uma carta, né? Uma delegação fazendo um pedido de paz ainda longe. Quando Jesus está falando isso, ele não está falando que nós devemos calcular o preço do discipulado e avaliar se isso é suficiente para nós, se nós podemos ou não. Quando nós aceitamos a Jesus e negamos a nós mesmos e tomamos a cruz, o próprio Espírito nos capacita a andar por esse caminho. Todo o preço pago pelo pecado
né, para a nossa salvação já foi pago por Jesus, o preço foi calculado por ele e pago por ele. Mas há sim uma renúncia. Jesus está falando aqui da renúncia. Quando a gente, como uma pessoa que vai construir a torre aqui, né? Quando alguém que está envolvido em uma construção, ela renuncia a outros gastos, ela enxuga o orçamento, ela se concentra naquele seu objetivo e ela coloca todos os esforços, todas as finanças voltadas para aquele objetivo. Da mesma forma, como esse rei aqui, né? Ele se concentra no seu objetivo, ele vai ver como vai resolver essa situação e ele vai se esmerar em considerar isso. Da mesma forma, Jesus está falando aqui, olha, qualquer um que não renuncia a tudo que possui, né, ele tem que fazer uma escolha para poder me seguir. Tem que fazer uma escolha, tem que considerar, avaliar e decidir conscientemente o que implica essa decisão. E Jesus continua dizendo, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo e nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus fala aqui que o sal, ele tem uma função. Aqui fala no uso na terra, né? Mas fala também especialmente do sabor. Se ele perde o sabor, como vai restaurar o sabor? Ele não serve para o solo, porque vai jogar fora. E ele para adubo e não serve também para o fim de temperar. Ele se torna totalmente inútil. Assim talvez aquela pessoa que ela desiste talvez da caminhada com Jesus, ela não é um discípulo de fato, ela não concentra seus esforços em seguir Jesus, obedecê-lo, renunciar, né, às coisas. E além de entrar na porta estreita que nós falamos ontem, Jesus fala em alguns momentos, fala sobre a porta estreita, e eu disse ontem que só passa o próprio corpo, né, não dá para levar nada, não passam outras cargas e outras bagagens por essa porta. E existe também o caminho estreito, né, onde também não é um caminho largo, em oposição existe o caminho largo, não é um caminho largo. Entra-se pela porta estreita e se anda pelo caminho estreito. Há uma jornada de discipulado em seguir Jesus, né? Obedecê-lo dia a dia. A renúncia que nós fazemos em prol de Jesus é diária. Nós decidimos seguir Jesus uma vez e renunciamos a nós mesmos todos os dias na caminhada com Jesus. Somos encorajados, fortalecidos pelo Espírito Santo que habita em nós, mas há uma renúncia envolvida e vemos aqui que há uma recompensa eterna quando perseveramos na caminhada e na jornada com Jesus. Hoje concluímos a leitura do capítulo 14 do Evangelho de Lucas e amanhã continuaremos no capítulo 15. Persevera aí, até mais.